O jornaleiro mais uma vez conversando com o deputado estadual Silvio Drevik, aqui de São Bento do Sul. Nesse momento, o que é importante para o eleitor saber sobre as representações regionais? Não, primeiro que eu tinha me planejado para trabalhar num projeto federal, mas eu assumi a presidência do partido. Eu tive que reassumir a Assembleia Legislativa por conta da enfermidade, ou seja, da doença que o meu colega deputado Aldo Schneider está passando, enfim, está com câncer. E isso acabou limitando o meu tempo. Eu não consegui me estender para mais municípios e fazer uma campanha para federal. Por isso eu voltei, recuei e estou num projeto de reeleição. O fato da representatividade regional, ela é muito importante e certamente que se nós não tivermos representação regional, outras regiões vão ter. Então, muitas vezes se questiona, mas o que pode um deputado representar para uma região? Além da representação, é o momento em que o deputado pode estar lá defendendo as causas regionais, seja na área da saúde, da educação, no sistema viário. Eu cito alguns exemplos da nossa região, em que eu tive uma participação fundamental. Primeiro que um governo do Estado ele só vai fazer aquilo que está no orçamento. E quando nós aprovamos o orçamento a cada ano, é ali que nós temos que colocar a nossa digital, ou seja, defender e colocar no orçamento o que nós pretendemos para a nossa região. Eu cito como exemplo a Rodovia dos Móveis. A Rodovia dos Móveis foi a minha primeira ação a colocar no orçamento do Estado. Mesmo que demorou tempo para acontecer, mas se não fosse isso, não teria acontecido. Um outro exemplo muito claro também no sistema viário foi a própria rodovia que faz a ligação de Rio Negrinho com a Volta Grande, que tinha sido interrompida. O governo não tinha mais interesse em dar sequência. E, numa conversa com o governador, eu disse a ele que ela não teria como não ser realizada em função de que a população não ia aceitar. Ele me perguntou, mas uma rodovia que não leva a lugar nenhum, apenas para uma represa ou tirar madeira? Eu disse, olha, o governador, o projeto tem que ser maior. Nós temos que fazer a integração do Planalto Norte com o Vale do Itajaí. A verdade é que ele se convenceu e está lá praticamente concluída a obra, ou quase concluída, a ligação desde Papanduva até o Vale do Itajaí. Uma obra muito importante para o Planalto Norte e para toda a nossa região. Para não me estender, mas eu quero citar outro exemplo concreto. Se hoje nós temos um Instituto Federal de Educação em São Bento do Sul, se deve à minha participação dentro da Assembleia Legislativa, até porque naquele momento Santa Catarina já tinha sido contemplada com todos os institutos federais pelo governo federal e São Bento do Sul tinha ficado de fora. E por uma questão de justiça, eu quero lembrar que na ocasião eu solicitei ao deputado Pedro Xay para que São Bento fosse contemplada. Ele me disse, olha, é muito difícil porque já foram distribuídos todos os institutos. Mas eu vou conversar com a Casa Civil. Resumidamente, ali nasceu o Instituto Federal de Educação. E assim nós podíamos citar outros exemplos, a defesa com a saúde, com os hospitais, com a escola profissionalizante que nós temos em São Bento. Mas não é só de São Bento, é da região também. Então, não há dúvida de que a representação ela é fundamental para que a tua região possa ser contemplada com obras e serviços públicos. Nós não conseguimos tudo, é verdade, mas é muito melhor ter uma representação do que não ter nada. Então, a defesa da regionalização na representação, ela é muito importante para Santa Catarina e, em especial, para nós do Planalto Norte. De que forma vai acontecer, ou o senhor imagina os trabalhos, aí com o PSD e PP de um lado, tendo do outro lado o PMDB, que esteve junto com os dois partidos até há poucos meses, e também o PSDB, que está com o MDB, mas que disputou em 2014 com o PP. De que forma levar as propostas para o eleitor? Bom, primeiro foi muito estranho o PSDB optar por uma aliança com o PMDB. Primeiro porque o PSDB nacional está coligado com o Partido Progressista,
cuja vice-presidente, candidata a vice-presidente, é a senadora Ana Amélia Lemos. Foi feito um esforço muito grande para que o PSDB estivesse conosco, aonde Espiridão Amin seria o candidato a governador e o PSDB teria as 2 vagas. A outra opção seria o PSDB, por pedido do próprio presidente, ou seja, candidato presidente Geraldo Alckmin, para que o PSDB tivesse uma candidatura própria, mas que não coligasse com o PMDB, porque são concorrentes, ou seja, são adversários no cenário nacional. Infelizmente, isso não aconteceu e nós optamos por uma candidatura com o PSD, porque nós já vínhamos há muito tempo trabalhando isso. Não é de agora, já faz praticamente 4 anos, com não apenas um projeto eleitoral, mas como você muito bem disse, nós temos que observar quem tem propostas que possam resolver grandes problemas do Estado, e não é segredo para ninguém que o Estado está numa situação muito difícil, né? Desde reduzir esse tamanho do Estado. Reduzir o tamanho do Estado é diminuir os custos, desde número de secretarias, de gerências, de empresas públicas. Não tem outro jeito. Ou vai reduzir os custos, cortar privilégios, ou a população vai continuar a ter um serviço público com pouca qualidade, seja na saúde, seja na segurança. E o PSD, cujo candidato tem esse propósito, é convergente com o que nós pensamos. Nós também pensamos assim. Então, nós não vamos ter nenhuma dificuldade de apresentar propostas para, como eu disse, reduzir o tamanho do Estado e melhorar a qualidade do serviço público para a população. O PMDB está há 16 anos no governo. É bem verdade que o PSD também estava, mas já vinha trabalhando com esse desejo, com esse propósito de fazer com que o tamanho do Estado fosse menor e que Santa Catarina tenha serviço de qualidade melhor, tanto na educação, na segurança, na saúde e também no sistema viário, que é um problema vamos dizer, da grande maioria de Santa Catarina. Então, nós estamos nas ideias, nas propostas, muito bem assemelhados com os partidos que nos aliamos. E certamente que nós vamos ter que ouvir as propostas para poder definir nosso voto. Os municípios, não só de Santa Catarina, os municípios brasileiros estão, trocando em miúdos, estão quebrados. E a situação cada vez pior. Cada vez mais o governo cria mecanismos para que sejam colocados à disposição da população e relega os custos aos municípios. De que forma Santa Catarina pode trabalhar para evitar um colapso geral dos 295 municípios que pode acontecer? Além de Santa Catarina, e é muito importante a tua pergunta, além de Santa Catarina, todos os estados e todos os municípios estão praticamente falidos. Não quebra porque é público e aí não tem como quebrar. Mas, na verdade, estão em sistema de falência. A União foi transferindo cada vez mais trabalho, ou seja, mais políticas públicas, mais programas para os municípios, e, em contrapartida, não veio esses recursos. Agravado pela crise que assolou o Brasil, que caiu a receita, a economia caiu, afetou a todos. Eu vejo que a solução passa, primeiro, por um presidente da República, por um Congresso Nacional, que tenha coragem de fazer as reformas. Sem as reformas, nós não vamos conseguir fazer com que os municípios se recuperem, que os estados se recuperem. Por quê? Há um excesso de privilégios, há um excesso de gasto do dinheiro público. Se não controlar isso, não vai ter como aumentar a receita. Não aumentando a receita, não tem como resolver os problemas. E, além da reforma previdenciária, mas principalmente no setor público, quando fala reforma previdenciária, entenda-se e compreenda-se que não é apenas a nossa Previdência Geral. Esse é o menor problema, daquela do qual nós fazemos parte. Agora, as públicas dos estados, dos municípios e principalmente da União, se não fizer uma reforma cortando esses excessos de privilégio, como nós fizemos lá em Santa Catarina, onde todos os funcionários, desde 2015 para cá, vão se aposentar igual àqueles que se aposentam pela Previdência Geral, não há como prosperar. Além da reforma tributária, reforma política, estas reformas vão fazer com que reduza-se os gastos públicos
E aí sim, tanto os estados podem colaborar com os municípios, que é o melhor instrumento que tem, não é através da regional, mas sim das prefeituras, aonde o estado pode repassar recursos, as prefeituras têm mais facilidade de fazer as licitações, têm mais facilidade de fiscalizar através das câmaras de vereadores, através da própria população, o dinheiro é melhor aproveitado. Então isso é um ano de eleição em que vai pesar muito, nós não podemos votar apenas pela emoção, mas sim avaliar bem os candidatos que são capazes e têm a coragem de fazer essas reformas que são imprescindíveis para nós voltar a ajudar os municípios. Muito bem, eu conversei com o deputado estadual Silvio Drevek e o espaço no Jornaleiro segue aberto para os representantes políticos do estado de Santa Catarina para manifestar as suas opiniões sobre este ano importante de eleições estaduais. Um abraço e até a próxima.